Agradecimento, agradecer primeiramente ao meu Deus, que nos deu essa oportunidade. Quero agradecer aqui o nosso irmão Moisés, Glória a Deus, conheci poucos tempo aí, em nome de Deus, seu pastor aqui, pastor Jair, e a pastora Nilde, se eu não me engano, e todos os corpos de obreiros. Igreja, eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui com todos vocês para a gente adorar o nome do Senhor. A gente congrega ali no ministério Templo de Abraão, consagrado a Deus. E vamos ler a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao verso 5 diz assim: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora sim, para encerrar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia. Bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, glória, Criador dos céus e Criador da terra, o grande Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a tua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de formosura. Senhor, glória, houve um homem enviado, a qual foi João para preparar o caminho, e veio o Cordeiro Imaculado, glória, e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai. É com essa autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu, aleluia, estou aqui perante esse altar para falar da palavra do Senhor, que cura, liberta e leva para o céu. Em nome de Jesus Cristo, me use nesta noite como dispenseiro, pregoeiro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Oh glória, tome seus assentos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Irmão, aqui nós vamos aprender esse texto de Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos aprender várias coisas. O primeiro ponto que eu quero trazer para nós nessa mensagem aqui vai falar de 3 coisas que nós vamos aprender com a palavra do Senhor. 3 coisas de suma importância para a caminhada do céu. 3 coisas importantes para que aquela pessoa também que ainda não conhece ao Senhor passe a conhecer. 3 coisas importantes que o Senhor ele falara para o povo nesse contexto aqui que eu li. Essas ordenanças que primeiro é mandamento, depois é estatuto e depois é juízo. Essas 3 coisas aqui eu quero falar que o Senhor ele soprou na minha alma. Eu quero falar de mandamento, eu quero falar de estatutos e eu quero falar de juízo. Aleluia. Para nós começar aqui o mandamento, a Bíblia diz no livro do Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor Deus, aleluia, no capítulo 1 do Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia diz que o Senhor, quando ele criou os céus e a terra, juntamente com os céus ele criou os anjos, aleluia, juntamente, aleluia, com o primeiro céu, oh glória, ele criou as estrelas, com o terceiro céu ele criou, aleluia, a gravidade, e com o
diz que algo chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que um vapor corria, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Então até aí não existia nenhuma alma viva, exceto o Espírito Santo pairando sobre as águas ali, dando vida àquelas águas, aleluia, que saía diretamente, aleluia, glória do Éden, que se dividia em 4 rios. O primeiro é Pison, o segundo é Gion, e o terceiro é Edequel, 3 rios. E a Bíblia fala, glória, que dentro do jardim do Éden, Deus, aleluia, fez crescer todo tipo de árvore. A Bíblia diz que no meio Ele criou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E a Bíblia diz que no capítulo 12, verso 8, a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra e Ele encheu o homem com seu espírito, e o homem foi feito alma vivente. Aqui eu começo a pregar. Primeiramente, o homem recebeu alma, e a alma aqui é a sede das emoções. E toda pessoa que tem alma tem entendimento, e toda pessoa que tem entendimento, ela se torna uma pessoa dependente daquele que o fez. E se ela se torna dependente daquele que o fez, ela está sujeita aos mandamentos, ela está sujeita à ordem, glória. E aqui Jesus Cristo, quando Ele fez o homem e Ele deu uma ordenança em Gênesis capítulo 12, verso 8, me sonha: eu vou te colocar no jardim para te cuidar de tudo que eu fiz, Adão. Mas escuta, meu filho, escuta a minha voz. Não toca na árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, filho, porque no dia que tu tocar dessa árvore, tu vai morrer. E a Bíblia diz que o tempo foi passando, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, e fez uma disjuntora. Primeiro ponto que eu aprendo na mensagem: primeiro não foi feita a mulher, mas Deus fez primeiro o homem. É por isso que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. É por isso que a mulher tem que sujeitar seu homem, respeitar o seu homem, aleluia, porque o homem foi feito primeiro e depois a mulher. E a Bíblia diz aqui que o homem não pecou, mas a mulher pecou e induziu ao homem. Primeiro passo que eu aprendo na casa do Senhor é que tem que ter ordem, é que o homem e a mulher tem que estar sujeito à mão do Senhor, glória. Então eu aprendo que Deus deu o primeiro mandamento para Adão, e o primeiro mandamento está escrito em Gênesis capítulo 12, o verso 8. O glória. E a Bíblia diz: Adão, o glória, o Criador dando uma ordem para Adão. Olha só, irmão, aqui é culto da vitória, Adão. E para ter vitória tem que ter submissão, tem que ter obediência a voz daquele que é o Criador, porque ninguém entende mais ninguém, o prefeito, o vereador, ninguém entende mais de salvação do que aquele que o fez para o homem morar no céu. E o dono da salvação diz: olha, não comas da árvore que está no meio do jardim. Tu pode comer de toda a árvore, mas no dia que tu comer desta árvore, oh glória, nesse dia tu morrerás. E a Bíblia começa a dizer, aleluia, que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, e Ele fez uma disjuntora, uma mulher. A Bíblia diz que para Adão deu nome para todos os seres viventes. A Bíblia diz que Adão, o primeiro homem, ele colocou nome para a baleia, ele colocou nome para o cachorro, ele colocou nome para os gatos. Mas a Bíblia diz que para Adão, ele não encontrava ninguém que estivesse como diante dele. Olha só, aqui eu entendo que o homem e a mulher de Deus tem que ter união, aleluia, um casamento, porque o homem sozinho ele não consegue, a mulher
nome significa ordenança. E só tem poder de dar uma ordem aquele que tem autoridade. Ei, escuta aqui. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus falou que é pecado, é pecado. Se Deus falou que está errado, está errado. Se Deus falou, aleluia, glória, que os incrédulos não herdarão o reino do céu, que os feiticeiros não herdarão o reino do céu, que aqueles que praticam glutonaria, que a bebedice não herdarão o reino do céu. Se Deus falou, aleluia, que aqueles que se prostituem não herdarão o reino do céu. Se a Bíblia falou que aquele que comete pecado é do diabo, se a Bíblia falou que pratica fornicação não vai entrar no céu, irmão, não tem como distorcer. Eu posso morrer com a espada na goela, filho, mas eu não vou aleluia, distorcer o que o Deus Todo-Poderoso falou, porque se é mandamento, é mandamento, e não tem autoridade para mandar aquele que tem poder naquilo que fala. E a Bíblia diz que a mulher existiu da costela do homem. E a Bíblia diz que uma certa feita, aleluia, a mulher passeando com glória no jardim, juntamente com Adão. E a Bíblia diz que a serpente, a Bíblia diz que o Satanás, usando a serpente, enganou Eva. E a Bíblia diz, eu quero me adiantar aqui, igreja. E a Bíblia diz que naquela feita, a Bíblia diz que Eva começou a duvidar do mandamento do Senhor, da ordenança do Senhor, aleluia. A derrota do homem aqui, irmão, e desobedeceu o princípio de Deus. Deus, ele estabelece o princípio, irmão. Tu sabe por que o mundo está todo duas vezes? Tu sabe por que o mundo está todo enrolado? Tu sabe por que o mundo, aleluia, está de cabeça para baixo? É porque não está obedecendo a palavra do Senhor, glória. Não está obedecendo a Escritura. E a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque as e achar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmão, do que achar a vida eterna? Aqui, quando eu falo de vida eterna, eu estou falando de uma vida que não passa, porque na eternidade não passa. A nossa vida aqui
E a Bíblia diz que o atalaia, ele dá ordem de instrutor do Senhor, varão. Se tu é crente, tem se vergonha de pregar a verdade com medo do homem, filho. Se tu é crente, conhece a verdade e anda como um mundano por aí, coitado. Se tu é crente, se compara com um mundano, chega na escola, se mistura, aleluia, com um mundano. É crente, está namorando com quem que não é crente. Irmão, a palavra de Deus, ela não tem duas curvas, não. Só tem dois tipos de pessoa: quem crê e quem não crê. Irmão, eu não estou falando aqui algo de mim mesmo. Tu quer ver como é que a palavra do Senhor fala? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo, aleluia, 3, e o verso 19 diz, Pedro falando assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, meu Deus, para que seja apagado o vosso pecado, glória, para que assim chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmão, não tem para onde correr, irmão. Não tem, eu vou falar, Jesus, ô glória. Pode ir para a igreja liberal, pode ir para onde eles estão liberando modinha, coisa mundana, mas no céu não é libera não, varão. No céu vai entrar quem se separa do pecado, pastor. No céu vai entrar quem se separa da imundícia, porque no céu não entra pecado. Jesus já veio, já encarnou no corpo físico, já morreu pelo teu pecado, já morreu pelo meu pecado. Por que a gente vai ter prazer no pecado? Então arrependemos, pois, e convertemos. Arrepender aqui, irmão, é arrepender dos atos, ô glória, é arrepender da maldade que o homem faz. E converter aqui é mudar de lado, mudar de partido, para que seja apagado nossos pecados. Se ele vai apagar é porque tinha pecado. E como houve pecado, porque Eva desobedeceu, mas Adão a voz de Deus. E quando eles desobedeceram o mandamento, o pecado se alastrou na vida do homem. O homem que não sentia dor começou a suar. A mulher que sentia pouca dor, Deus falou que ia multiplicar. E que a conceição dela ia ser dor. Conceição aqui é descendência. Estava dizendo: tu vai ter dor, mulher, mas vai multiplicar pelo que tu fez. E tu, varão, do suor tu vai comer o teu pão, até que do pó tu volte, porque tu foi tirado do pó. E Gênesis 3,15 do serpente de Satanás. Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. A mulher e a serpente conversaram, mas eu disse: vocês não vão ser mais amiga, não. Eu vou pôr inimizade. O que está dentro de ti, aleluia, serpente, que era o próprio Satanás, aleluia, a semente da mulher, que era Jesus Cristo, que ia sair de Maria, aleluia, e ia esmagar, oh glória, a cabeça da serpente. E a serpente ia picar o calcanhar da descendência da mulher. Tudo isso porque houve pecado. Então quando a Bíblia fala arrependei-vos para que seja apagado, está falando, irmão, do pecado original, da desobediência. Mandamento é mandamento, então tem que obedecer a Bíblia. Como eu falei, não adianta ir para uma igreja liberal, não, varão. Não adianta ir para uma igreja que aceita beber vinho, não. Não adianta ir para uma igreja que aceita beber cerveja com álcool, não. No céu não entra quem pratica glutonaria. Pregador é quem vai ser salvo, quem renunciar ao pecado, quem renunciar ao mundo. Porque se Jesus, oh glória, se Jesus renunciou ao mundo, se Jesus veio fazer a vontade do Pai, quer dizer que tu é santo e tal, quer dizer que tu é melhor do que Jesus, não. Jesus Cristo se despiu da sua glória, morreu como homem, morreu como servo, e será seu e você. Não podemos deixar a injustiça, deixar o mundanismo, para agradar a presença do Senhor, para que assim seja um tempo de refrigério. Sabe o que é refrigério aqui? É alívio para a alma, glória. Refrigério é consolo. Isso há consolo, irmão, quando há perturbação, aleluia. Só há alívio quando há dor na vida do ser humano. Pastor, sabe o que a palavra está dizendo? Jesus, ele não veio para nos condenar, porque o homem já estava condenado por desobedecer ao mandamento de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o homem desobedeceu, o glória,
e o pecado se alastrou na vida do ser humano. Irmão, para encerrar, estatuto, o que é estatuto? Estatuto é lei. Estatuto aqui é decreto, glória. Tu sabe qual foi o decreto, aleluia, que Deus nos deixou? Aqui ele estava falando para o povo de Israel. Esses são os mandamentos, estatutos e juízes que mandou o Senhor nosso Deus. A Bíblia fala que ele foi dar uma ordem. A Bíblia diz que ele deu um estatuto para Abraão. Olha, Abraão estava, a Bíblia diz que ele estava lá em Caldeus, aleluia. E a Bíblia fala que Deus disse para Abraão, aleluia, lá em dos Caldeus: olha, aleluia, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Olha que interessante. Então quem obedece à lei do Senhor, quem obedece o decreto do Senhor, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Não, a bênção que vai correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás da bênção, você não vai precisar ficar preocupado, porque tu serás uma bênção. Mas é para quem obedece, é para quem ouve o decreto, é para quem renuncia, é para quem nega a si mesmo. E a Bíblia fala que Abraão, ele saiu, aleluia, de dos Caldeus, porque a Bíblia diz que lá em dos Caldeus ele serviu a outros deuses. Tu sabe o que Deus me fez entender, varão? Quando Deus chama o homem do mundo, ele tem que sair do mundo, e ele não tem que voltar mais para o mundo. E aonde tu ir, tu tem que obedecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Abraão, ele saiu de Caldeus, ele foi para Arã, ele levou Ló, aleluia, o Ló é filho do seu irmão, aleluia, Naor, e a Bíblia diz que ele levou também consigo a sua mulher Saraí, e a Bíblia diz que ele foi para Arã, e de Arã Deus mandou ele ir para Canaã. Eu acho interessante aqui, é que quem obedece o estatuto do Senhor vai ver a promessa que Deus fez. O interessante, varão, é que Abraão, ele pisou em Canaã, mas Deus falou assim: olha, tu está vendo esta terra que tu está peregrinando? Eu vou dar a tua semente, eu vou dar a tua descendência a ela. E a Bíblia diz que ali ele fez o altar, e ali ele invocou o nome do Senhor. Vou terminar. O interessante é que tem muitas igrejas por aí construindo igreja, seus monumentos, não para chamar a atenção do Senhor, porque eles convidam pregadores, aleluia, para pregar o que o povo quer ouvir. Eles convidam o pregador para pregar aquilo que eles querem ouvir. Mas o interessante é que Abraão, quando ele construiu o altar, ele invocou o nome do Senhor. Pastor, e quando se invoca o nome do Senhor, o que vai prevalecer não é vontade humana, o que vai prevalecer é o decreto, é a lei do Senhor. E tu sabe qual é a lei que o Senhor deixou para nós? 2 Coríntios capítulo 5. Para terminar aí o verso, se coloque de pé, e o verso 7. Olha o decreto. Ali ele estava falando para o povo de Israel. O interessante é que a Bíblia fala que a lei serviu de aio. O que é aio? Aio aqui, irmão, no grego, é aquele que guia uma criança. Antigamente os senhores, eles tinham um servo que levavam suas crianças para a escola. Enquanto a criança estava pequena, a criança estava debaixo da mão do aio, glória, do tutor, que significa aquele que guia. Então a lei aqui, a Bíblia diz que ela serviu de aio, ela serviu de aio. E assim como o tutor, assim como o aio guiava a criança enquanto estava pequena, mas quando a criança crescia, ela estava livre do aio. Assim a Bíblia diz que a lei, a Bíblia diz que as escrituras encerrou debaixo do pecado. O que é isso lá em Gálatas, aleluia 3? Está dizendo que Jesus condenou o pecado na carne, porque a Bíblia diz em Gálatas também, capítulo 3, oh glória, e o verso 10: pois todos aqueles que são das obras da lei, está falando da lei cerimonial, da lei civil e da lei moral. Eu vou resumir: a lei civis era a lei, aleluia, que tratava do caráter, aleluia, do povo de Israel acerca do casamento, acerca de emprestar por necessidade, não cobrar. A lei, aleluia, cerimonial estava falando da lei, aleluia, dos holocaustos,
Eu vou terminar Hebreus capítulo 11, verso 1. Que sorte, que a fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que se não vê. Porque pela fé os antigos obteram um testemunho. Abraão obteve um testemunho. Noé, pela fé, ele creu e foi salvo ele e a sua família. 8 pessoas que crê nessa noite que Jesus pode dar vitória através da fé e da obediência. Que crê nessa noite que ele pode batizar ou glorificar. Enquanto eu estiver orando, eu quero fazer um convite. Se tiver alguém aqui que ainda não é crente, vem aqui na frente reta com aliança, porque o Rei dos Reis está voltando. Jesus Cristo está voltando. O que tu está esperando, rapaz? O que tu está esperando, varão? O que tu está esperando, varão? Vem fazer a tua decisão, porque Cristo quer salvar, Cristo quer dar livramento, Cristo quer dar livramento. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero profetizar uma glória na cabeça da igreja, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo. Renova ele, meu Jesus, batiza ele com o Espírito Santo. Papai, a enfermidade agora vai ter que sair em retirada. Pode todo lugar da enfermidade aí, varão. Se for dor de coluna, vai sair. Se tu tiver fé, glória. Papai, renove vasos aqui hoje. Renove jovens hoje aqui. Se tem algum jovem pensando em desistir, se tem jovem dando mau testemunho na rua, se vestindo como mudando, se comportando como mudando, eu quero te dar um recado de Deus. Se comportar como crente, rapaz. Fala como crente para te morar no céu. Essa terra não te merece, porque foi o sangue do Cordeiro que morreu por ti. Papai, aviva a tua igreja, dá vitória à tua igreja. Satanás, eu te repreendo. Onde houver uma obra de macumba, onde houver uma prostituta agora pelo seu corpo, onde houver um drogado agora fumando baseado, onde houver um cachaceiro do boteco, papai, transforma o cachaceiro no pregador, transforma a prostituta numa missionária, transforma o drogado no levita. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo. Haverá um avivamento no meio da igreja. Enche os vasos, Pai. Enche com tua presença. Nos leve, Pai. Faça milagre na tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a lá enquanto eu avanço. Não se corrompa, fica o mundo. O mundo não te merece. Deseje ser uma arma na mão de Jeová. Imagina, o que é mais jovem. Eclesiastes 12, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia. Que mau dia é esse? A doença, a velhice, a qual tu não poderá mais fazer a obra. Aleluia, esse momento de dificuldade. Então lembra do teu Criador hoje, porque amanhã pode ser tarde. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo por essa rica oportunidade. Amém.